se o partido esquecer de colocar o nome do candidato a vereador no município X? O que ele pode fazer? É um assunto importante e de muita dúvida na época da eleição. E ele pode, sim, tem um recurso jurídico, que nós eleitoralistas sabemos que ele pode se inscrever e ser candidato se há esse esquecimento. Por isso que esse livro é importante para a gente incluir politicamente o povo brasileiro no destino do Brasil. Então tem a propaganda eleitoral, também que é assunto de direito eleitoral, propaganda política, né? E aqui direito processual, judicial, eleitoral. AIRC, AIGE, RE e AIME. São as 4 espécies de ações eleitorais. AIRC é ação de impugnação de registro de candidatura. AIGE é ação de investigação judicial eleitoral. RE é representação eleitoral. Por exemplo, tem uma propaganda eleitoral abusiva, né? Um outdoor, por exemplo. Pode colocar outdoor como propaganda eleitoral? Não, na eleição é proibido. A pessoa coloca outdoor e alguém vai lá, né, algum legitimado, e faz uma representação eleitoral. Aquilo ali gera uma ação judicial na Justiça Eleitoral que tem esse nome de representação eleitoral, mas a natureza jurídica é de ação judicial eleitoral. Isso cai em tudo quanto é concurso público. E pega todo mundo. O cara olha, pô, representação não tem natureza de ação, e é uma ação judicial eleitoral. E a AIME, que é a ação de impugnação de mandato eletivo. Aqui a propaganda política, que eu acho que é o assunto de maior interesse hoje a quem quer assessorar candidatos no ano que vem, aos pretensos candidatos do ano que vem nas eleições municipais, e aos assessores, advogados eleitoralistas, aos juízes eleitorais, aos promotores eleitorais e aos que vão fazer concurso público para o TRE, que tem um concurso público para o TRE aí em andamento. Bom, a propaganda política, ela tem princípios: legalidade, liberdade de expressão, comunicação, de informação, veracidade. Aí entra na questão das fake news. A fake news é proibido por quê? Porque fake news é uma propaganda mentirosa. Então, quer dizer, a propaganda política ela é livre na época certa, no momento certo, pela Constituição, pela lei, mas tem que ter o quê? Tem que ser atrelada à veracidade. Ela não pode ser uma propaganda mentirosa, falsa, senão, se for pela internet é uma fake news, e se for por um folheto tal, também é proibida, porque viola o princípio da veracidade. O princípio da isonomia, todos têm o mesmo direito de fazer propaganda política. O controle judicial, está lá poder de polícia que é feito pelo juiz, e as responsabilidades, ou seja, o princípio da responsabilidade política, que se desdobra em responsabilidade civil, criminal, administrativa, e tem a responsabilidade política em si, que são os casos de impeachment, que eu não coloquei aqui, mas que é uma responsabilidade política, não é jurídica, por isso que eu não coloquei aqui. Mas aqui tem a civil, criminal e administrativa. E aí tem as sanções. Se a pessoa viola a legalidade da propaganda política no direito eleitoral, ela pode sofrer sanções, desde da multa, de uma simples multa eleitoral, até a inelegibilidade, tá? E a cassação de registro de candidatura, cassação de diploma e cassação de mandato. A pessoa pode estar exercendo o mandato e ser cassada diante de ter infringido regras de propaganda política anteriormente. E aqui, ó, a propaganda, as espécies de propaganda política, tá? Propaganda política é um gênero. Tem a propaganda institucional, propaganda partidária, que é aquela que os partidos fazem todo ano, o partido tem programa, tal, às vezes aparece na televisão, no rádio. E tem a propaganda intrapartidária, que é aquela do pré-candidato, na disputa nas convenções. E tem a propaganda eleitoral, que é a propaganda feita durante o período eleitoral, quando a pessoa já é candidata.